Eu não acredito nisso, Clara sussurrou para si mesma, sentindo o coração disparar. Lá estava ele, sentado com um sorriso impecável, terno caro e uma taça de champanhe na mão. Daniel Walsh, o homem que ela tentou esquecer por tantos anos. Clara segurou a bandeja com força. Estava grávida de 7 meses, cansada depois de horas servindo mesas, e agora tinha que encarar seu passado como se fosse só mais uma noite normal de trabalho. Mesa 12, Clara, chamou Raquel, sua colega. Eles pediram outra rodada de champanhe. Clara hesitou. Olhou para a mesa e viu Daniel ao lado de uma mulher deslumbrante, rindo alto. Seus olhos cruzaram por um segundo. Ele a reconheceu. Tinha certeza disso, mas ele desviou o olhar rapidamente, fingindo que ela era só mais uma garçonete no restaurante lotado. Tudo bem, eu vou, respondeu Clara, ajeitando o avental e respirando fundo. Ela caminhou até a mesa segurando a bandeja com a garrafa de champanhe que valia mais do que um mês de aluguel. Quando chegou perto, ouviu a risada de Daniel e da mulher. Esse é o melhor champanhe do cardápio, amor, Daniel disse, colocando uma das mãos sobre a da mulher. Você merece o melhor, Mia. Aqui está a nova garrafa, disse Clara, interrompendo a conversa. Ela não olhou diretamente para ele, mas sentiu o peso do olhar de Daniel enquanto abria a garrafa. Obrigada, querida, disse Mia sorrindo educadamente para Clara. Daniel ficou em silêncio. Ele parecia desconfortável, mas não disse nada. Clara colocou a taça de champanhe à frente dele, tentando ignorar a avalanche de emoções que surgia dentro dela. Desculpa, você trabalha aqui há quanto tempo? Mia perguntou claramente, tentando ser simpática. Clara ergueu os olhos por um momento, surpresa pela pergunta. Há uns 2 anos, mais ou menos. Deve ser cansativo, comentou Mia. Mas você parece ótima para alguém que está tão avançada na gravidez. Clara deu um sorriso forçado. A gente se adapta. Boa noite, disse, se virando para sair antes que o nó em sua garganta explodisse. Assim que se afastou da mesa, sentiu as pernas bambas. Daniel não disse uma única palavra. Era como se ela fosse invisível. Clara, mesa 5 pediu a conta. Raquel chamou novamente, interrompendo seus pensamentos. Clara tentou se concentrar, mas seu olhar voltou para a mesa 12 várias vezes. Daniel estava lá, como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse feito parte da vida dele. A cada risada que ele soltava, mais Clara sentia o peso da traição que ele deixou em seu coração. No final da noite, quando o restaurante começava a esvaziar, Clara finalmente teve uma pausa. Ela sentou-se no vestiário, passando a mão sobre a barriga. Por que você tinha que aparecer agora, Daniel? Sussurrou para si mesma, sentindo a bebê chutar suavemente, como se estivesse respondendo à pergunta. Do lado de fora, Daniel puxou o maître do restaurante. Quem é a garçonete grávida? Perguntou com o tom baixo, tentando parecer casual. Clara, trabalho aqui há 2 anos. Por quê? Algum problema? Daniel balançou a cabeça, mas sentiu o estômago revirar. Ele sabia que aquela noite não terminaria ali. Fim do capítulo 1. Então você vai me contar o que aconteceu ali? Perguntou Mia, cruzando os braços, enquanto esperava o carro no valê. Sua voz soava casual, mas o olhar denunciava algo diferente. Ali onde? Daniel respondeu, tentando soar desinteressado, mas sua voz vacilou levemente. Com a garçonete. Clara, certo? Mia insistiu, encarando-o. Você congelou quando ela apareceu. Nem parecia o homem confiante que todo mundo conhece. Daniel soltou um suspiro pesado e olhou para o chão. Eu a conheço de antes. De antes. Mia arqueou as sobrancelhas. Antes de você ser o Daniel Walsh, magnata dos negócios. Ele deu de ombros, desviando o olhar. Sim, do ensino médio. É só isso. Só isso? Mia repetiu, cética. Porque parecia muito mais do que isso. Daniel sabia que Mia não desistiria fácil, mas estava cansado demais para discutir. Podemos falar disso outro dia? Claro, Mia respondeu, entrando no carro com um sorriso que não chegou aos olhos. Enquanto o carro os levava para o apartamento de Daniel, sua mente voltava para Clara. Ele tentou justificar sua reação. Afinal, o que ele podia fazer? Confrontá-la na frente de todo mundo? Ele nem sabia se o filho era dele. Naquela mesma noite, Clara arrumava o restaurante com a ajuda de Raquel. A colega, percebendo o silêncio incomum, não conseguiu evitar comentar. Tudo bem? Você tá meio aérea desde que viu aquele cara. Tá tudo bem. Clara respondeu rapidamente, mas Raquel não se convenceu.
Você conhece ele, não é? O cara do terno caro. Clara parou por um momento encarando o chão. Finalmente respirou fundo. Sim, conheço. Raquel arregalou os olhos. Sério? Como assim? É uma longa história. Clara respondeu mexendo nos talheres distraidamente. E o bebê? Ele... Não, Raquel. Clara interrompeu. Não quero falar disso. Amiga levantou as mãos em sinal de rendição. Mas Clara sabia que não conseguiria evitar aquela conversa para sempre. Na manhã seguinte, Daniel acordou inquieto. Ele precisava esclarecer as coisas, mas não sabia por onde começar. Pegou o telefone e abriu o contato de Clara que ainda tinha salvo. Ele começou a digitar uma mensagem, mas apagou. Ligou, mas desligou antes do primeiro toque. Sentiu-se como um covarde, algo que odiava admitir. Enquanto isso, Clara estava na consulta de rotina do pré-natal. O médico sorriu ao ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Tudo está indo bem, Clara. Você tem feito um trabalho incrível cuidando de si mesma e da sua filha. Ela assentiu, mas sua mente estava longe. A aparição de Daniel havia mexido com ela de uma forma que não imaginava. Horas depois, Clara estava no trabalho novamente, lutando contra o cansaço enquanto organizava as mesas. Foi quando sentiu um calafrio ao ouvir uma voz familiar atrás dela. Clara! Ela se virou lentamente e viu Daniel parado ali, com as mãos nos bolsos, o semblante tenso. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sem esconder o tom defensivo. Eu precisava falar com você, ele respondeu, mantendo a voz baixa. Clara olhou ao redor, ciente dos olhares dos colegas. Não posso falar agora. Por favor, só 5 minutos, Daniel insistiu. 5 minutos, ela disse, respirando fundo. Lá fora, os dois caminharam até a saída dos fundos. Clara cruzou os braços, esperando que ele falasse. Você está grávida, Daniel começou, tentando escolher as palavras com cuidado. Parabéns pela percepção, Clara respondeu sarcástica. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. É meu? A pergunta dela foi um tapa invisível. Clara estreitou os olhos magoada. O que você acha, Daniel? Ele hesitou, a culpa crescendo no peito. Eu... não sei. Claro que não sabe, ela disse, a voz tremendo. Você foi embora, Daniel, sem uma palavra, sem olhar para trás. Eu estava tentando construir uma vida melhor, ele justificou. Mas até ele sabia como aquilo soava vazio. Clara riu, sem humor. E conseguiu. Parabéns. Mas isso não apaga o que você fez. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Tudo o que ele tinha parecia pequeno diante do que ela enfrentou sozinha. Meu turno vai começar, Clara disse, encerrando a conversa. Você já teve seus 5 minutos. Ela entrou de volta no restaurante, deixando Daniel parado ali, enfrentando pela primeira vez as consequências de suas escolhas. Daniel ficou parado na saída dos fundos, incapaz de se mover. As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça. Você foi embora, Daniel, sem uma palavra. Ele sabia que ela estava certa, mas lidar com isso era mais difícil do que imaginava. O peso de suas escolhas finalmente começava a pressioná-lo de um jeito que nem o dinheiro nem o sucesso podiam aliviar. Enquanto isso, Clara tentava retomar o trabalho, mas sua mente estava um caos. Cada vez que pensava no rosto de Daniel, misturavam-se raiva, tristeza e uma nostalgia amarga. Quando finalmente chegou em casa naquela noite exausta, Clara largou as chaves no balcão e se sentou no pequeno sofá da sala. Pegou uma foto antiga, amassada, de um álbum escondido no fundo de sua gaveta. Era uma foto dela e Daniel no ensino médio, os dois sorrindo, abraçados, cheios de sonhos e esperanças. Naquele tempo, Daniel era diferente. Ele era um garoto determinado, que dizia que faria de tudo para mudar a vida deles, que sairia daquele pequeno subúrbio para algo maior. Clara acreditava nele. E então, ele foi embora, deixando para trás promessas quebradas e um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Enquanto Clara se afundava nas lembranças, Daniel também revisitava o passado, mas de uma forma diferente. Sentado no silêncio de seu luxuoso apartamento, ele olhava pela janela para a vista da cidade, mas sua mente estava anos atrás, no pequeno parque onde ele e Clara costumavam passar os fins de tarde. Eu volto para te buscar, ele tinha prometido. Quando eu tiver sucesso, quando as coisas melhorarem, eu vou te tirar daqui. Mas ele nunca voltou. Naquele tempo, Daniel achava que era melhor assim.
Ele acreditava que Clara merecia mais do que ele podia oferecer naquele momento. Porém, agora, ele via isso como a desculpa covarde que realmente era. Na manhã seguinte, Mia percebeu o comportamento estranho de Daniel. Ele estava distraído, desconectado, nada parecido com o homem confiante e envolvente que ela conhecia. Você vai me contar o que está acontecendo ou vai continuar fingindo que nada aconteceu? Ela perguntou, enquanto tomava um café na cozinha dele. Daniel hesitou. Ele sabia que Mia não era o tipo de pessoa que aceitaria mentiras ou omissões. Eu conheço Clara, ele finalmente admitiu. Fomos namorados no ensino médio. E ela está grávida. Mia completou com um tom que misturava descrença e irritação. Daniel assentiu, embora evitasse os olhos de Mia. Você é o pai? Mia perguntou diretamente. Ele olhou para ela, mas não conseguiu responder. O silêncio foi tudo o que Mia precisava para entender. Isso explica muito, ela disse, cruzando os braços. Mas você não acha que já passou da hora de assumir alguma responsabilidade? Eu não sei por onde começar, Daniel respondeu frustrado. Comece sendo honesto, Mia sugeriu. Não só com ela, mas consigo mesmo. Enquanto isso, Clara tentava seguir com sua rotina, mas o confronto com Daniel havia aberto feridas que ela achava estarem cicatrizadas. Durante o intervalo no trabalho, Raquel se aproximou novamente. Você não está bem, Clara. Vai me dizer o que está acontecendo? Clara suspirou, sabendo que não adiantava tentar esconder. Ele é o pai do meu bebê. Raquel arregalou os olhos. O quê? O cara rico? Clara assentiu. Daniel foi meu namorado no ensino médio. Ele me deixou quando decidiu que precisava de algo maior. Nunca mais voltou. E ele sabe? Raquel perguntou, chocada. Agora sabe, Clara respondeu, desviando o olhar. Mas ele não quer assumir nada. Tá claro? Raquel balançou a cabeça. Que covarde. Eu não esperava nada diferente. Clara admitiu, sentindo o peso das palavras. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara sentiu a bebê mexer enquanto ela estava deitada na cama. Colocando as mãos sobre a barriga, ela falou em voz baixa. Você não precisa de ninguém que não queira estar aqui, minha pequena. Nós vamos ficar bem. Mas por mais que quisesse acreditar nisso, algo dentro dela ainda desejava que Daniel fosse o homem que ela conheceu tantos anos atrás. Daniel, por sua vez, ficou acordado até tarde, encarando o telefone. Ele sabia que precisava agir, mas ainda estava preso no medo. Ele queria acreditar que poderia consertar as coisas, mas a dúvida o paralisava. No fundo, ele sabia que não havia mais desculpas. Era hora de encarar a realidade e as consequências de suas escolhas. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Pegou o carro e dirigiu até o restaurante mesmo sem saber exatamente o que diria. Dessa vez, ele não podia fugir. Clara estava organizando as mesas do restaurante quando viu Daniel entrar. Seu coração disparou, mas ela manteve a compostura. Ele olhou ao redor hesitante, até que seus olhos se fixaram nela. Clara virou o rosto fingindo não ter percebido, mas não conseguiu ignorar quando ele se aproximou diretamente. A gente precisa conversar, ele disse em um tom sério, mas baixo, para evitar chamar atenção. Eu tô trabalhando, Daniel, respondeu Clara sem olhar diretamente para ele, continuando a ajeitar os guardanapos. Clara, por favor, insistiu ele. Só alguns minutos. Ela finalmente parou o que estava fazendo e encarou-o. Sua expressão era dura, mas seus olhos denunciavam o cansaço e a raiva que ela carregava. Você quer conversar agora? Depois de todo esse tempo? Clara cruzou os braços. Tudo bem. 5 minutos. Sem esperar por uma resposta, ela caminhou até a saída dos fundos do restaurante, onde eles poderiam ter privacidade. Daniel a seguiu em silêncio. Quando chegaram lá, Clara encostou na parede e cruzou os braços novamente, encarando-o. E então? Perguntou Clara. O que você tem para dizer? Daniel respirou fundo. Eu errei. Sei que te deixei quando você precisava de mim. Sei que não foi justo. Não foi só não justo, Daniel. Clara interrompeu. Você foi embora sem nem me dizer adeus, sem nem pensar nas consequências. Ele engoliu seco, sentindo o peso das palavras dela. Eu achava que estava fazendo o certo, que se eu fosse embora e construísse algo maior, eu poderia voltar e te dar a vida que você merecia. Clara soltou uma risada amarga. Voltar? Você nunca voltou. Nunca ligou. Nunca escreveu. Você seguiu em frente e me deixou para trás, como se eu fosse descartável. Daniel ficou em silêncio, incapaz de responder. Ela estava certa, e ele sabia disso.
E agora você aparece, continuou Clara com a voz trêmula de raiva. E quer o quê? Quer que eu acredite que você se importa? Que você quer consertar tudo? Eu quero ajudar, disse ele rapidamente. Quero fazer parte da sua vida. Clara balançou a cabeça incrédula. Isso é conveniente, né? Agora que você sabe que tem um filho a caminho. Daniel hesitou por um momento antes de perguntar. É meu, não é? O olhar de Clara endureceu. Claro que é seu. Mas não se preocupe, Daniel. Eu não preciso de nada de você. Ele deu um passo para frente, mas Clara levantou a mão, parando-o. Não. Você teve sua chance. Teve anos para voltar, para mostrar que ainda se importava. Mas você escolheu outra vida, Daniel. Você escolheu o champanhe caro, as festas, o dinheiro. Daniel passou a mão pelo rosto frustrado. Eu sei que errei. Sei que não posso mudar o passado. Mas eu quero ser melhor. Quero ser um pai para esse bebê. Clara encarou-o por um longo momento, buscando alguma sinceridade em suas palavras. Ela queria acreditar que ele estava sendo honesto, mas as feridas que ele havia deixado eram profundas demais. Sabe qual é o problema, Daniel? Disse Clara, com a voz mais controlada. Você sempre escolhe o que é mais fácil para você. Você só está aqui agora porque eu apareci na sua vida de novo. Se dependesse de você, você nem saberia que eu existo. Ele abriu a boca para responder, mas Clara o interrompeu novamente. Eu não quero promessas vazias, e não quero que você fique por culpa ou obrigação. Se você realmente quer fazer parte disso, prove. Mostre que você mudou. Antes que ele pudesse dizer algo, Clara se virou e voltou para dentro do restaurante, deixando Daniel sozinho mais uma vez. Ele ficou parado ali, as palavras dela reverberando em sua mente. Era como um soco no estômago, mas, pela primeira vez, ele entendeu a profundidade de sua negligência. Enquanto Clara voltava para seu trabalho, sentiu uma mistura de alívio e dor. Ela havia esperado anos para dizer aquelas coisas, mas agora que tinha falado, o vazio ainda estava lá. Ela sabia que não podia confiar em Daniel, pelo menos não ainda, e talvez nunca pudesse. Daniel saiu da saída dos fundos do restaurante, mas não voltou para seu carro imediatamente. Ele se sentou no meio-fio, encarando o chão, tentando processar tudo. Pela primeira vez, ele percebeu que não bastava ter dinheiro ou boas intenções. Ele teria que enfrentar seus próprios medos e falhas se quisesse alguma chance de reconstruir o que perdeu. A dúvida e o arrependimento o consumiam, mas ao mesmo tempo, uma determinação tímida começava a nascer. Ele sabia que desta vez não podia fugir. No final da noite, Clara estava terminando de limpar a última mesa quando Raquel se aproximou com a expressão curiosa de sempre. Ele voltou, não voltou? Perguntou Raquel, apoiando o quadril na mesa ao lado. Clara olhou de relance para a amiga, antes de responder. Voltou, e foi embora de novo. O que ele queria? Insistiu Raquel. Dizer que quer fazer parte da vida da bebê? Respondeu Clara com uma risada seca, como se fosse tão fácil assim. Raquel franziu o senho. E você? O que disse? Clara largou o pano de limpeza na mesa e suspirou, cansada. Disse que, se ele realmente quer isso, vai ter que provar. Eu não vou aceitar palavras. Ele tem que mostrar que mudou. Raquel ficou em silêncio por um momento antes de falar. E você acha que ele vai conseguir? Clara não respondeu. Não porque não soubesse, mas porque não queria admitir que, no fundo, ainda existia uma pequena parte dela que queria acreditar que Daniel era capaz de mudar. Enquanto isso, Daniel dirigia pela cidade, com a cabeça cheia de pensamentos. A conversa com Clara tinha sido um golpe duro, mas necessário. Ele sabia que precisava fazer mais do que só aparecer e pedir desculpas. Mas por onde começar? Ele chegou ao apartamento tarde da noite, onde encontrou Mia esperando por ele no sofá. Ela estava com uma expressão séria, segurando uma taça de vinho, o olhar fixo nele. Então foi falar com ela? Perguntou Mia sem rodeios. Daniel assentiu, jogando as chaves na mesa. Fui. E? Mia insistiu, cruzando os braços. Foi difícil, ele admitiu, sentando-se no sofá oposto. Ela está certa. Eu fui um covarde. Abandonei ela quando mais precisava de mim. Você acha que tem como consertar isso? Perguntou Mia, inclinando-se um pouco para a frente. Não sei, respondeu Daniel honestamente, mas quero tentar. Mia observou-o em silêncio por alguns segundos antes de falar. Então, você tem que começar sendo honesto, com você mesmo, com ela, com todo mundo. Não vai adiantar nada tentar consertar isso com meias verdades. Daniel assentiu,
mas sabia que ser honesto com Clara significava mais do que pedir desculpas. Significava encarar o próprio medo de fracasso e lidar com as escolhas que o levaram até ali. No dia seguinte, Clara estava no trabalho quando Mia entrou no restaurante. Clara a reconheceu imediatamente e sentiu o estômago revirar. O que ela estava fazendo ali? Mia caminhou diretamente até Clara, parando à sua frente com uma expressão neutra, mas com um toque de curiosidade. "Oi, Clara, certo?", disse Mia com um sorriso educado. "Sim. Posso ajudar?", respondeu Clara desconfiada. "Meu nome é Mia. Eu sou... Bem, eu era namorada do Daniel", começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Clara ergueu uma sobrancelha, surpresa. "E por que você está aqui?", "Porque acho que você merece saber a verdade", respondeu Mia. "Sobretudo." Clara ficou em silêncio, tentando entender o que Mia queria dizer. "Olha, eu não vou fingir que entendo completamente a sua situação", continuou Mia. "Mas eu sei como o Daniel é. Sei que ele tem um talento para fugir das coisas quando elas ficam difíceis." "Não precisava vir até aqui para me dizer isso", respondeu Clara com um toque de ironia. "Eu sei", admitiu Mia, "mas eu queria que você soubesse que eu terminei com ele. Ele me enganou, assim como enganou você. Mas eu também sei que ele está tentando mudar." Clara cruzou os braços ainda desconfiada. "Por que você está me dizendo isso?" "Porque acho que você precisa saber que ele realmente está tentando", disse Mia com sinceridade. "E porque, por mais que eu tenha raiva dele, acho que vocês dois têm algo que vale a pena ser reconstruído." Clara ficou olhando para Mia, sem saber o que responder. A sinceridade da mulher era desconcertante, mas também tocante. "Bom, obrigada por vir aqui", disse Clara finalmente, ainda confusa sobre como se sentia. "Só quero que você saiba que tem alguém torcendo para que as coisas deem certo para você", disse Mia, antes de se despedir e sair do restaurante. Enquanto Clara voltava para sua rotina, não conseguia parar de pensar no que Mia havia dito. Daniel realmente estava tentando? E se estivesse, seria suficiente para consertar tudo o que havia quebrado entre eles? Daniel, por sua vez, começava a colocar suas intenções em prática. Ele fez uma ligação para um advogado, perguntando sobre direitos e responsabilidades de pais ausentes. Ele sabia que o dinheiro não resolveria tudo, mas era um começo. No fundo, ele ainda não sabia se conseguiria o perdão de Clara, mas estava determinado a provar que, desta vez, ele não ia fugir. Não importava o quanto isso o assustasse. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Clara. A conversa com Mia havia mexido com ela mais do que gostaria de admitir. A sinceridade da mulher a deixou desconfortável, mas também plantou uma pequena dúvida. Será que Daniel realmente estava tentando? No entanto, Clara não tinha tempo para se perder em pensamentos. Entre o trabalho no restaurante e os preparativos para o nascimento da bebê, suas energias estavam completamente dedicadas a sobreviver. Seu corpo sentia o cansaço acumulado, e as noites mal dormidas se tornavam cada vez mais frequentes. Uma noite, após um longo turno, Clara chegou em casa e encontrou um envelope branco em sua caixa de correio. Ao abri-lo, viu um cheque assinado por Daniel. Era uma quantia generosa, suficiente para cobrir alguns meses de aluguel e despesas médicas. Ela sentou-se no sofá, olhando para o cheque com uma mistura de emoções. Parte dela queria rasgá-lo em pedaços, recusando qualquer ajuda dele. Outra parte sabia que o dinheiro seria útil, especialmente agora que o parto se aproximava. "O que você quer de mim, Daniel?", murmurou para si mesma, sentindo o peso da decisão. No dia seguinte, enquanto Clara estava no trabalho, Daniel entrou no restaurante novamente. Dessa vez, ele parecia mais confiante, embora ainda estivesse claramente nervoso. "O que você quer agora?", Clara perguntou cansada, enquanto colocava os pratos na bandeja. "Só quero conversar", respondeu Daniel, olhando-a diretamente nos olhos. Clara suspirou e fez um gesto para que ele a seguisse até a saída dos fundos novamente. Lá fora, ela cruzou os braços, esperando que ele falasse. "Eu mandei o cheque porque quero ajudar", começou ele com a voz séria. "Não porque acho que o dinheiro resolve tudo, mas porque sei que você merece isso." "Eu não pedi nada", respondeu Clara com firmeza. "Não preciso da sua caridade." "Não é caridade", insistiu Daniel. "É o mínimo que posso fazer depois de tudo." Ela o encarou por um momento, tentando decifrar a sinceridade em suas palavras. "Dinheiro não muda o passado, Daniel. Não compra confiança."
Eu sei disso, disse ele, com um tom mais calmo, mas eu quero fazer parte da vida da nossa filha. Mesmo que você não confie em mim agora, vou continuar tentando. Clara queria acreditar nele, mas as feridas ainda estavam frescas demais. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo volte ao normal. Não é assim que funciona. Eu sei, ele respondeu sem desviar o olhar, mas vou continuar tentando, mesmo que isso leve o tempo que for necessário. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Certo, você quer tentar? Então comece com ações, não palavras. Daniel assentiu determinado. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava disposto a enfrentar o que fosse necessário. Nos dias que se seguiram, Daniel começou a tomar pequenas atitudes. Ele passou a ligar para Clara, não para pressioná-la, mas para perguntar como ela estava ou se precisava de algo. Ele até apareceu no restaurante em horários mais calmos, ajudando-a a carregar caixas ou tirando o lixo para fora, mesmo que Clara resistisse inicialmente. Raquel, que observava tudo de perto, comentou um dia enquanto as duas estavam no intervalo. Ele está tentando, hein? Você percebe isso, né? Clara revirou os olhos. Ele está tentando porque se sente culpado, só isso. Talvez, respondeu Raquel, mas honestamente acho que ele está sendo sincero. Clara suspirou, sentindo-se dividida. Daniel parecia estar tentando, mas o medo de se machucar novamente a impedia de baixar a guarda. Enquanto isso, Mia, agora afastada de Daniel, também lutava com suas próprias reflexões. Ela enviou uma mensagem para Clara, perguntando se poderiam tomar um café. Clara, hesitante, aceitou. As duas se encontraram em uma cafeteria próxima ao restaurante, e Mia foi direta. Eu não sei se fiz a coisa certa falando com você sobre o Daniel, começou ela, mas acho que ele precisa de alguém como você para puxá-lo de volta à realidade. Clara riu, sem humor. Eu não estou aqui para salvar ninguém, Mia. Eu sei, respondeu Mia, mas você é diferente dele. Você tem algo que ele nunca teve, coragem, e acho que é isso que está fazendo ele tentar. Clara ficou em silêncio, pensando nas palavras de Mia. Apesar de ainda estar magoada, algo dentro dela começava a se abrir para a possibilidade de que, talvez, Daniel estivesse realmente mudando. Mais tarde, naquela noite, enquanto Clara estava deitada na cama, sentiu a bebê mexer novamente. Com as mãos na barriga, falou em voz baixa. Não sei o que vai acontecer, minha pequena, mas prometo que vou fazer o melhor por você. Do outro lado da cidade, Daniel estava no telefone com o advogado, discutindo maneiras de garantir que pudesse legalmente assumir a paternidade de sua filha. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava começando a encontrar um propósito que ia além do dinheiro e do sucesso. Apesar de toda a incerteza, tanto Clara quanto Daniel estavam dando os primeiros passos para reconstruir algo, mesmo que ainda não soubessem exatamente o que. Os dias passavam, e a rotina de Clara continuava dura como sempre. As dores nas costas e o cansaço constante da gravidez tornavam os turnos intermináveis, mas ela se mantinha firme. Apesar disso, havia algo que não podia ignorar: a presença constante de Daniel. Ele continuava aparecendo no restaurante muitas vezes sem aviso, sempre encontrando uma maneira de ajudar discretamente. Em um turno particularmente movimentado, Clara estava tentando equilibrar uma bandeja cheia de pratos quando sentiu o peso demais. Antes que pudesse reagir, Daniel apareceu do nada, segurando a bandeja antes que ela caísse. Eu disse que não preciso de babá. Ela resmungou pegando a bandeja de volta. Eu sei, respondeu ele sem se abalar. Mas isso não significa que você não mereça ajuda. Clara suspirou e continuou o trabalho, mas no fundo, algo nela começava a mudar. Ela não queria admitir, mas a presença dele começava a parecer menos como uma intrusão e mais como um apoio que ela não sabia que precisava. Dias depois, Mia apareceu novamente, dessa vez com uma proposta inesperada. Clara, eu pensei bastante sobre isso, começou ela enquanto as duas tomavam um café no intervalo do almoço. Eu sei que você é orgulhosa, e respeito isso, mas pensei que talvez pudesse ajudar de outro jeito. Que tipo de jeito? Perguntou Clara, desconfiada. Tenho alguns contatos que poderiam te oferecer um emprego melhor, com menos esforço físico e melhores condições, respondeu Mia. Nada de favores, só uma indicação. Clara hesitou. A oferta parecia boa demais para ser verdade, mas Mia parecia genuína. E por que você faria isso por mim? Perguntou Clara.
Mia deu um sorriso leve. Porque eu vejo em você uma força que poucas pessoas têm. E, sinceramente, depois do que passei com o Daniel, sinto que te devo isso. Quero que você e sua filha tenham uma chance de algo melhor. Clara ficou em silêncio por um momento, pensando na proposta. Ela sabia que precisava fazer o melhor pela filha, mas aceitar ajuda nunca foi fácil para ela. Eu vou pensar, respondeu finalmente, agradecida, mas ainda cautelosa. Enquanto isso, Daniel continuava lutando com sua própria transformação. Em uma tentativa de se redimir, ele começou a frequentar grupos de pais em Nova York, onde ouviu histórias de homens que enfrentaram desafios semelhantes. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho em sua jornada de tentar ser uma pessoa melhor. Uma dessas reuniões trouxe uma ideia que ele sabia que precisava colocar em prática. Ele ligou para Clara naquela mesma noite. O que foi agora, Daniel? Ela atendeu, exausta. Quero te ajudar de verdade, Clara, disse ele. Não só com dinheiro ou palavras. Quero estar presente, fazer parte das decisões. Quero saber como posso tornar sua vida e a da nossa filha mais fáceis. Clara ficou em silêncio, processando o que ele disse. Era a primeira vez que ele não soava como alguém tentando consertar as coisas rapidamente, mas como alguém disposto a estar lá, dia após dia. Se você quer mesmo ajudar, então comece aparecendo nas consultas, disse ela finalmente. Vamos ver se você consegue estar lá quando realmente importa. Daniel sentiu um peso sair de seus ombros e, ao mesmo tempo, uma nova responsabilidade. Estarei lá. Me manda o horário. Na consulta seguinte, Clara sentiu um misto de surpresa e nervosismo ao ver Daniel chegar pontualmente. Ele parecia fora de lugar na sala de espera, vestido com seu usual terno caro, mas não se importou com os olhares curiosos. Quando o médico chamou o nome dela, Daniel a seguiu. Durante a ultrassonografia, Clara olhou de relance para ele. Pela primeira vez viu algo diferente em sua expressão, uma mistura de maravilha e vulnerabilidade, enquanto ele via as imagens da bebê na tela. Ela é tão pequena, disse ele, quase em um sussurro. E ao mesmo tempo tão forte, respondeu Clara quase sem pensar. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era um perdão imediato ou uma reconciliação mágica, mas um entendimento mútuo. Ambos estavam ligados para sempre por aquela pequena vida. Na saída, Daniel olhou para Clara, hesitando antes de falar. Obrigado por me deixar fazer parte disso. Clara deu de ombros. Não me agradeça ainda. Isso foi só o começo. Vamos ver se você mantém a palavra. Daniel assentiu, sabendo que ela estava certa. Ele ainda tinha muito a provar. Enquanto Clara voltava para casa naquela noite, sentiu uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, uma pequena fagulha de esperança começou a brilhar. Talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Daniel, por sua vez, sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo. Ele não estava apenas tentando se redimir com Clara. Estava aprendendo a ser um homem e um pai, algo que nunca pensou ser capaz de fazer. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Daniel passou a comparecer a todas as consultas médicas de Clara. Ele fazia perguntas ao médico, anotava recomendações e até carregava os documentos pré-natais dela para mostrar que estava disposto a ajudar. Clara, embora ainda cautelosa, notava a diferença no comportamento dele. Certo dia, enquanto Clara descansava no restaurante durante seu intervalo, Raquel sentou-se ao seu lado. Ele tem vindo direto, né? Comentou Raquel, entregando um copo de água para a amiga. Tem, Clara respondeu com um leve suspiro. Não sei se isso é bom ou ruim. Olha, eu não sou fã do que ele fez no passado, disse Raquel, mas parece que ele está tentando. E, sinceramente, parece que ele está até meio perdido. Talvez seja a hora de você decidir o que realmente quer com isso. Clara balançou a cabeça. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que é certo para minha filha. E o que é certo? Raquel perguntou, arqueando as sobrancelhas. Clara não respondeu imediatamente. Esse era o dilema que a consumia. Ela sabia que Daniel estava tentando, mas o medo de confiar nele novamente a paralisava. Naquela noite, Daniel apareceu em frente ao prédio de Clara sem avisar. Ele segurava uma sacola de papel com alguns mantimentos e parecia nervoso. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Clara, confusa, quando abriu a porta. — Achei que você pudesse precisar de ajuda, respondeu ele, mostrando a sacola. Clara hesitou por um momento.
mas acabou abrindo a porta para deixá-lo entrar. Enquanto ela organizava os mantimentos na cozinha pequena, Daniel olhava ao redor, observando o espaço simples em que Clara vivia. Não era luxuoso, mas tinha a personalidade dela, prático, acolhedor e resiliente, como ela mesma. Você não precisava fazer isso, disse Clara, quebrando o silêncio. Eu sei, respondeu Daniel. Mas eu queria. Depois de um longo silêncio, Daniel finalmente falou algo que estava guardando havia dias. Clara, eu sei que não posso apagar o passado. E também sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim agora. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Mas eu quero que você saiba que estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Não importa o quanto seja difícil, eu vou continuar tentando. Não por mim, mas pela nossa filha, continuou ele, a voz séria e firme. Clara olhou para ele, buscando algum traço de mentira ou egoísmo, mas pela primeira vez ela não encontrou nada disso. Não adianta só dizer, Daniel, respondeu Clara finalmente. Você precisa provar. Daniel assentiu, sabendo que aquelas palavras eram verdadeiras. No dia seguinte, Mia ligou para Clara pedindo para se encontrarem. Clara, jamais acostumada à presença de Mia em sua vida, concordou. Elas se encontraram no mesmo café de sempre, mas dessa vez Mia parecia especialmente animada. Clara, eu consegui, disse Mia, com um sorriso no rosto. Conseguiu o quê? Perguntou Clara confusa. Um trabalho para você, respondeu Mia, entregando um cartão de visita. É em uma editora pequena. Eles precisam de alguém no administrativo. Horário fixo, sem peso físico e pagam melhor do que o restaurante. Clara pegou o cartão e olhou para ele. O nome da empresa era familiar, mas o peso da oferta a deixou hesitante. Mia, eu não sei, começou ela, mas Mia a interrompeu. Não é caridade, Clara. Você merece uma chance de melhorar sua vida, e isso é só uma oportunidade, nada mais. Clara suspirou, lutando contra seu próprio orgulho. Finalmente ela colocou o cartão na bolsa. Vou pensar nisso. Mia sorriu, satisfeita. Só quero que você saiba que tem pessoas torcendo por você. Enquanto Clara ponderava sobre o trabalho, Daniel continuava a fazer mudanças em sua própria vida. Ele passou a evitar os eventos luxuosos e as festas com seus amigos ricos, focando em atividades mais simples. Ele também começou a visitar sua antiga cidade, onde ele e Clara haviam crescido, tentando reconectar-se com suas raízes. Foi em uma dessas visitas que ele encontrou o antigo treinador de futebol da escola, o Sr. Evans. O homem, agora aposentado, ficou surpreso ao ver Daniel. Daniel Walsh, há quanto tempo? Disse o Sr. Evans com um sorriso caloroso. O que te traz de volta? Reflexões, respondeu Daniel, envergonhado. O Sr. Evans o convidou para sentar e, em poucos minutos, Daniel começou a desabafar. Ele falou sobre Clara, sobre o bebê e sobre os erros que cometeu. O treinador ouviu atentamente antes de dizer algo que ficou gravado na mente de Daniel. Não importa onde você esteve, garoto. O que importa é para onde você vai daqui para frente. Mas lembre-se, palavras são fáceis. Ações mostram quem você realmente é. Daniel saiu daquele encontro com um renovado senso de propósito. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava determinado a mostrar a Clara e a si mesmo que podia ser um homem melhor. Mais tarde naquela semana, Clara recebeu uma ligação do número da editora. Era uma entrevista de emprego. Ela hesitou antes de confirmar, mas, no fundo, sabia que precisava arriscar. Essa poderia ser a oportunidade que ela e sua filha precisavam para uma vida melhor. Ao mesmo tempo, Daniel ligou para Clara. Oi, disse ele, hesitante. Queria saber se você precisa de carona para sua próxima consulta. Clara, segurando o telefone com uma mão e o cartão da editora com a outra, suspirou. Acho que sim. Daniel sorriu do outro lado da linha. Estarei lá. Clara desligou, sentindo uma estranha sensação de equilíbrio. Talvez pela primeira vez as coisas estivessem começando a se alinhar, mesmo que ainda houvesse muito a ser feito. A entrevista na editora aconteceu em uma manhã ensolarada, e Clara chegou pontualmente, embora carregasse consigo uma ansiedade palpável. As roupas simples que vestia eram as melhores que tinha, e ela se sentiu deslocada ao entrar no prédio moderno e bem decorado. A gerente de recursos humanos, uma mulher chamada Letícia, recebeu Clara com um sorriso caloroso. Clara, é um prazer conhecê-la. Vamos conversar um pouco sobre sua experiência, disse Letícia, conduzindo-a para uma sala de reuniões.
Clara começou a explicar seu histórico profissional, mencionando os anos trabalhando no restaurante e enfatizando suas habilidades com organização e atendimento. Ela sabia que sua experiência não era extensa, mas falou com firmeza sobre sua determinação e vontade de aprender. Letícia ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais e mantendo uma expressão amigável. Ao final da entrevista, ela sorriu. Gostei muito de conversar com você, Clara. Vamos avaliar algumas coisas, mas acho que você seria uma ótima adição à nossa equipe. Clara saiu da editora com um misto de alívio e esperança. Não era uma confirmação, mas sentiu que havia deixado uma boa impressão. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, passou a mão na barriga, sentindo sua filha se mexer. Estamos quase lá, pequena, murmurou com um leve sorriso. Enquanto isso, Daniel estava no escritório de seu advogado, finalizando os papéis necessários para garantir seus direitos legais como pai. Ele sabia que Clara ainda estava relutante em confiar nele, mas queria mostrar que estava comprometido com sua filha, independentemente do que Clara decidisse sobre o relacionamento deles. O advogado, um homem de meia-idade chamado Roberto, entregou os documentos assinados a Daniel. Com isso você está oficialmente reconhecendo a paternidade. É um passo importante, disse Roberto. Daniel assentiu. Eu quero fazer o que é certo, não só no papel, mas em tudo. Roberto deu um sorriso encorajador. Esse é o caminho certo, Daniel. Mas lembre-se, não se trata apenas de legalidades, é sobre estar presente. Essas palavras ficaram na mente de Daniel enquanto ele saía do escritório. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava realmente construindo algo significativo. No final daquela semana, Clara recebeu a ligação que mudaria sua vida. Letícia, da editora, ofereceu-lhe o emprego. Clara quase não conseguiu conter a emoção ao ouvir as palavras. Sério? Perguntou quase sem acreditar. Sim, confirmou Letícia, com um sorriso que transparecia na voz. Vamos começar com um período de experiência, mas tenho certeza de que você vai se sair muito bem. Clara agradeceu várias vezes antes de desligar. Quando terminou a ligação, sentou-se no sofá e começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de sua vida novamente. Na consulta seguinte, Daniel chegou pontualmente como havia prometido. Clara notou que ele estava mais relaxado, menos tenso do que nas vezes anteriores. Durante a ultrassonografia, os dois ouviram juntos o coração forte da bebê, um som que sempre emocionava Clara. É incrível, não é? Comentou Clara sem perceber que estava falando em voz alta. Daniel assentiu com os olhos fixos na tela. É mais do que incrível. Ao saírem da consulta, Clara parou de repente e virou-se para Daniel. Eu consegui um emprego, disse ela sem rodeios. Daniel sorriu genuinamente feliz por ela. Isso é incrível, Clara. Parabéns. Obrigada, respondeu ela, surpresa com a sinceridade no tom dele. Eles caminharam juntos até o carro de Daniel em silêncio, mas o clima entre eles parecia mais leve, menos tenso. Era como se, aos poucos, as barreiras entre eles estivessem começando a se dissolver. Nos dias seguintes, Clara começou seu novo trabalho. O ambiente da editora era acolhedor, e ela rapidamente se adaptou às suas novas responsabilidades. Ela ainda trabalhava duro, mas o horário fixo e as condições melhores lhe davam a chance de descansar mais e cuidar de si mesma. Daniel, por outro lado, começou a participar de cursos voltados para pais de primeira viagem, aprendendo desde como trocar fraldas até como lidar com as mudanças emocionais que a paternidade traria. Ele sabia que ainda tinha muito a provar, mas estava disposto a continuar lutando. Certa noite, Clara recebeu uma mensagem de Daniel. Espero que o primeiro dia no novo trabalho tenha sido ótimo. Estou torcendo por você. Clara hesitou antes de responder. Foi. Obrigada. Era uma troca simples, mas para os dois simbolizava um avanço. Eles estavam aprendendo a se comunicar de forma saudável, sem a tensão que havia marcado os encontros anteriores. Apesar dos desafios que ainda enfrentariam, Clara e Daniel começavam a construir algo novo. Não era perfeito nem fácil, mas ambos estavam dispostos a tentar, por si mesmos, e principalmente pela pequena vida que os unia. O nascimento de Emma foi um marco na vida de Clara e Daniel. No momento em que Clara segurou a filha pela primeira vez, sentiu que todo o esforço, as lágrimas e as lutas tinham valido a pena.
Daniel, ao lado dela na sala de parto, observou com olhos marejados enquanto a pequena bebê emitia seu primeiro choro. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável, nem tão completo. Ela é perfeita, murmurou Clara com um sorriso cansado, olhando para a filha. Sim, ela é, respondeu Daniel, com a voz rouca de emoção. Por alguns instantes não havia mágoas, arrependimentos ou conflitos entre eles. Apenas Emma, a ligação que transformaria suas vidas para sempre. As primeiras semanas após o nascimento de Emma foram desafiadoras. Clara se dedicava totalmente aos cuidados com a bebê, enquanto Daniel fazia questão de estar presente sempre que podia. Ele aparecia com mantimentos, ajudava a limpar o apartamento e se oferecia para cuidar de Emma, enquanto Clara tirava pequenos cochilos. Apesar disso, a relação entre Clara e Daniel não era fácil. Havia momentos de tensão em que o passado voltava à tona e discussões surgiam. Clara ainda tinha dificuldade em confiar plenamente nele, e Daniel, por sua vez, lutava contra seus próprios medos de fracasso. Você não precisa tentar compensar tudo de uma vez, Clara disse uma noite, depois que Daniel passou horas tentando acalmar Emma, que chorava sem parar. Eu sei, mas quero que você veja que estou aqui para valer, respondeu ele com sinceridade. Clara olhou para ele, segurando Emma nos braços. Isso leva tempo, Daniel, mas você está no caminho certo. Aos poucos, a dinâmica entre eles começou a mudar. Clara começou a perceber que Daniel realmente estava se esforçando para ser uma presença constante na vida de Emma e na dela. Ele não era mais o homem egoísta que ela conhecera anos atrás, mas alguém disposto a aprender e crescer. Clara também estava mudando. Com o apoio de Raquel, Mia e seus colegas de trabalho na editora, ela começou a se sentir mais confiante em sua capacidade de criar uma vida melhor para Emma. Certo dia, enquanto Clara estava com Emma no parque, Daniel apareceu com um sorriso tímido. Ele segurava uma sacola de piquenique e olhou para Clara, quase pedindo permissão. Pensei que poderíamos passar um tempo juntos, disse ele. Clara hesitou, mas acabou sorrindo. Por que não? Eles sentaram em um banco à sombra de uma árvore, observando Emma dormir pacificamente no carrinho. Durante o piquenique, Daniel começou a falar sobre sua infância, sobre como sempre teve medo de não ser bom o suficiente e como isso o levou a fugir das coisas que realmente importavam. Eu achava que sucesso era a única coisa que importava, ele admitiu. Mas percebi que tudo isso não significa nada sem as pessoas que você ama. Clara olhou para ele sentindo pela primeira vez que estava ouvindo o verdadeiro Daniel. E agora? Ela perguntou. Agora tudo o que importa é Emma, respondeu ele, com um sorriso sincero. E talvez reconquistar a sua confiança, se você me deixar tentar. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou a mão de Daniel por um breve momento e a apertou levemente. Vamos ver, disse ela, com um sorriso sutil. Nos meses seguintes, Clara e Daniel continuaram a trabalhar juntos para criar Emma. Eles ainda tinham diferenças, mas a base que estavam construindo era sólida. Mia, sempre presente, tornou-se uma espécie de tia para Emma, enquanto Raquel continuava sendo o suporte emocional de Clara no trabalho. Clara não sabia o que o futuro reservava para ela e Daniel, mas sabia que estavam no caminho certo. O mais importante era que Emma cresceria cercada de amor e apoio, e isso, para Clara, era tudo o que importava. Em uma noite tranquila, enquanto Clara embalava Emma para dormir, sentiu uma profunda sensação de paz. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. E, acima de tudo, estava aprendendo a confiar novamente, não só em Daniel, mas em si mesma.